Bom, então, meu nome é Adnan, faço parte do curso de Sistemas de Informação. Nós vamos fazer uma discussão sobre inteligência artificial na educação. Meus colegas. Sim, eu sou o Hernan, sou acadêmico do curso de Sistemas de Informação e hoje a gente está aqui, então, como parte de um projeto final em função da conclusão da disciplina de Computadores e Sociedade, juntamente ao curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu sou o Matheus Mício, estou cursando também o curso de Sistemas de Informação da FSM, Campus Frederico Westphalen. Estou aqui também para ajudar no embasamento do diálogo com o tema, né, inteligência artificial na educação. Meu nome é Yuri, eu também sou aluno do FSM Frederico Westphalen, eu estou no 6º semestre de Sistemas de Informação. E o nosso convidado hoje, então, dispensa apresentações, é o professor Sidney, que é nosso professor do curso, de algumas das matérias, e ele é doutor em inteligência artificial, doutor em ciência da computação, aliás, perdão, na área de inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se quiser se apresentar, professor, fica à vontade. Ok, então agradecer o convite, né? Adnan, o Hernan, o Matheus e o Yuri para participar dessa conversa. E eu sou professor na UFSM aqui em Frederico Westphalen há 11 anos. Sou professor há quase 34 anos. Trabalhei em várias universidades na região metropolitana de Porto Alegre. Eu fiz meu doutorado em inteligência artificial na URGS, numa área mais específica chamada algoritmos genéticos. E tenho trabalhado com inteligência artificial há bastante tempo, com várias temáticas, sistemas especialistas, algoritmos genéticos, sistemas de recomendação, e atualmente tenho discutido um pouco sobre essa questão da inteligência artificial generativa, principalmente quando surgiu o ChatGPT, né, que foi uma ferramenta que apareceu bastante na mídia, e aí começaram a aparecer uma série de discussões sobre essa questão da inteligência artificial, não só na educação, mas também no ambiente profissional. E aí, na nossa disciplina de computadores e sociedade, um dos temas que nós discutimos foi essa questão da IA, que é um tema que está bem em voga agora. E a ideia é que, então, a gente faz essa conversa, espero que eu consiga ajudar vocês a conversarmos um pouco sobre essa aplicação da IA. Claro, com certeza, acredito que o nosso papo vai ser de bastante proveito aí. E então, só como todo mundo falou, nosso objetivo aqui hoje é trazer principalmente o tema do uso da IA na educação, que eu acho que muito vem se falando sobre isso, principalmente no quesito. Alguns professores acham bom o aluno usar, outros professores nem tanto, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção, na verdade. Por que algum professor teria, assim, deixaria o aluno mais livre para usar uma ferramenta que às vezes entrega ali uma resposta pronta né, para alguns tipos de perguntas. A gente sabe que existe uma limitação, né? Mas em geral. Outra questão interessante também de pensar é a questão ética, né, tanto do professor quanto do aluno, né, como está sendo introduzido a IA agora. Então, está sendo uma evolução, tanto a questão, né, do pensamento liberal, digamos assim, do professor, quanto a ética do aluno de não usar essa inteligência para tudo, ou usar só nas horas corretas, né? Então, acho que esse é um pensamento que a gente tem que ir evoluindo bastante. Essa questão de usar ferramenta ou não, né? O que eu vejo, assim, sempre que a gente usa uma ferramenta para responder pela gente, a gente está deixando de usar nossa capacidade cognitiva. Então, por exemplo, se eu tenho uma calculadora e eu começo a fazer todos os cálculos com a calculadora, e eu acabo deixando de lado a minha capacidade de aprender a fazer os cálculos mentalmente ou no papel, e vou perdendo um pouco daquela minha capacidade cognitiva. Então, se eu passar para uma IA a responsabilidade de responder todas as perguntas que eu tenho, daqui a pouco eu não vou precisar mais memorizar nada, porque o Google me dá respostas, o ChatGPT me dá respostas, e eu vou perdendo um pouco daquela minha capacidade cognitiva. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Na academia onde eu vou, antigamente o nosso personal ali, ele fazia umas fichas de atendimento no papel.
e colocava o nosso treino no papel, e colocava num fichário. E aí as pessoas iam lá naquele fichário, pegavam a fichinha e levavam a fichinha para fazer os exercícios. Eu achava aquilo muito chato, eu não pegava a tal da fichinha. Então ele me passava o treino e eu memorizava quais eram os exercícios que eu tinha que fazer em cada dia. Eu ia para a academia e eu sabia, hoje o treino é perna, tais exercícios, tá? E aí agora, há um pouco tempo, ele fez a gente baixar um aplicativo e ele coloca todos os treinos nesse aplicativo. E aí lá no aplicativo eu posso colocar o número de séries, o peso, tem os videozinhos de como fazer. E aí não tem mais a fichinha e eu não guardei mais na memória os exercícios. Todo dia eu tenho que ir para a academia, levar o celular, e eu não lembro os exercícios mais de cor. Eu tenho que abrir o celular e olhar qual é o exercício que eu tenho que fazer. Às vezes, de um treino que tem 8 exercícios, eu consigo lembrar 4, quando muito. Por quê? Porque eu estou usando uma tecnologia que me deixou um pouco preguiçoso. Eu não preciso mais agora daquela minha capacidade cognitiva de guardar a informação que antes eu estava guardando. Então, qualquer tecnologia que a gente usar, a calculadora, o celular, o Google, o ChatGPT, o Bing, seja lá o que for, vai fazer com que eu deixe de fazer alguma coisa que eu poderia fazer com a minha capacidade cognitiva, com a minha memória, fazer meu cérebro funcionar, e eu repasso isso para uma tecnologia me dar o resultado. E quando a gente fala do ChatGPT, por exemplo, que eu já estou usando nas aulas, assim que ele foi disponibilizado, eu comecei a utilizar e fiz algumas atividades com os alunos sobre ele. Até escrevi já alguns artigos sobre isso também. Uhum. Eu tenho tentado mostrar para os alunos que é mais importante eu saber fazer a pergunta corretamente e eu criticar a resposta do que só receber a resposta. Porque nem sempre a resposta que ele me dá é a resposta mais adequada, e dependendo da forma como eu faço a pergunta, eu posso não ter a resposta que eu estava esperando. Assim como eu acessar o Google, ou o Wikipedia, ou qualquer outra coisa, sempre pode ter alguma informação errada ali. Então a gente tem que aprender, de uma certa forma, a criticar aquelas informações. Eu só fico com um pouco de medo da gente começar a perder a capacidade cognitiva. Hoje a gente fez um exercício na aula e tinha que somar ali uns pontinhos de umas perguntas. E eu vi vários alunos usando a calculadora do celular para somar aqueles pontinhos. E dava para fazer no papel, até mesmo de cabeça. E aí, o que a gente tem ali? A nossa preguiça, né? A tecnologia resolve aquele problema para nós, então eu não preciso mais fazer conta. Qualquer calculador, qualquer celular tem calculadora, faz a conta para mim. Então, a minha preocupação como professor não é de trazer uma nova tecnologia para a sala de aula, porque sempre que eu posso eu trago, tanto que eu dou aula de computação, não teria como excluir a tecnologia das nossas aulas, né? Mas a minha preocupação é o que nós vamos perder de capacidade cognitiva toda vez que eu uso alguma coisa pronta e não preciso mais raciocinar sobre aquilo. Essa é uma das minhas preocupações, né? E aí o Matheus colocou a questão ética, né? Por exemplo, um professor me pede um trabalho e eu, ao invés de fazer o trabalho, eu vou lá no ChatGPT e coloco uma pergunta lá e pego aquela resposta e uso aquela resposta como se fosse minha. Isso é antiético, tá? Ilegal não é. Ah, é proibido usar? Não. Só que eu, como professor, eu consigo já ver a estrutura do texto e eu consigo identificar quando foi o meu aluno que escreveu, usando referências, ou se ele trouxe aquilo de uma ferramenta pronta. Dá para a gente ver, tá? Eu já conheço mais ou menos a estrutura, por exemplo, que o ChatGPT vai me dar de resultados. Então, eu consigo ver ali, às vezes, quando o aluno copiou. Geralmente tem tópicos, né? Geralmente tem tópicos. Né? Geralmente, Então, ele bem faz uma específico. divisão, né? Então, letra maior. Mas assim, por exemplo, eu fiz uma atividade esse semestre que era construir um mapa mental. Fiz em 2 disciplinas. Um mapa mental é uma representação gráfica, um resumo do que tu entendeu sobre determinado conteúdo, tá? Eu não tenho como saber se um aluno não pegou um mapa mental pronto na internet. Ah, eu pedi lá um mapa mental sobre influência da tecnologia de formação na sociedade do conhecimento. É um assunto bem amplo. Daqui a pouco tinha algum mapa mental pronto na internet, alguém pegou aquela figura e postou lá. Não tem como eu saber se a pessoa copiou ou não. Se um aluno copiou, é antiético? É. Copiou uma coisa, ele devia ter, que a ideia é ele resumir o texto, raciocinar sobre aquilo, criar um pouco da sua capacidade cognitiva de fazer aquele trabalho, e ele pode ter preferido copiar aquele trabalho e postar para mim. Então, essas questões éticas, assim, quando eu uso uma ferramenta que dá a resposta para mim, elas são complicadas, só que muitas vezes
lá no mercado de trabalho, nem sempre eu vou poder usar uma ferramenta como essa. Daqui a pouco eu vou ter que mostrar as minhas habilidades cognitivas, as minhas capacidades, e não vou poder estar usando uma muleta, né? Eu sempre estou com o chat GPT para dar as respostas. E outra questão que eu conversei já com vocês na aula também, né? Se todo o trabalho que eu faço pode ser feito por uma ferramenta de IA, por que alguém vai me contratar e vai me pagar por esse trabalho? Então, a ferramenta de IA faz para mim, não tem por que eu estar estudando, querer trabalhar numa área em que as ferramentas vão poder fazer todo o meu trabalho. Até, professor, não sei, alguém tem alguma coisa a pontuar a respeito disso? Sim, o professor já falou ali, na verdade ele acabou respondendo uma das nossas perguntas, que é um pouco mais à frente, que é essa questão de como é que os educadores eles vão estar se preparando para esse novo ambiente em que a gente tem a tecnologia se aliando tanto com os alunos, tanto com os professores. Então, como é que o ambiente educacional vai ser, assim, como é que eles vão se preparar com essa influência? Aí o senhor já falou ali, respondendo, né, uma boa parte da pergunta, dizendo que já conhece alguns padrões de respostas dos próprios alunos. Isso ajudando a identificar, por exemplo, quando um aluno acaba, por preguiça, enfim, questões individuais, acabar copiando um resultado diretamente, né? Só que eu me pergunto, além disso, professor, o senhor tem alguma outra abordagem, um outro pensamento que o senhor consiga trazer, além da conscientização para essas pessoas que estão usando essas tecnologias, ao invés de usarem elas para o raciocínio, mas talvez às vezes para uma dúvida pontual, o senhor tem uma espécie de pensamento em relação a isso, além de já ter identificado alguns padrões de respostas? Como uma espécie de apoio, né? Isso. Eu não vejo problema em usar, tá? Esses dias eu fui fazer uma palestra e era sobre tecnologia para professores da educação básica. E aí tem um problema nas escolas, que algumas escolas não deixam o aluno nem usar o celular em sala de aula. Então, chat GPT nem pensar, né? O aluno vai para a sala de aula e às vezes o professor passa uma matéria no quadro, o aluno tem que copiar, ou tem que copiar do livro. Eu não sou contra nenhum tipo de atividade, então, assim, eu acho que a gente como aluno, né, quando a gente estudou na escola e mesmo na universidade, se precisar copiar alguma coisa no caderno, tem que copiar, porque a gente, com o tempo, está esquecendo como se escreve à mão, porque a grande maioria dos alunos já vai para a universidade, não leva nem caderno, alguns não levam nem caneta, tá? Então, a gente está perdendo um pouco a capacidade de aprender a escrever à mão, a gente já não conhece mais a letra das pessoas, porque ninguém escreve. Então, assim, tem que variar um pouco as atividades, tem que usar tecnologia, tem que escrever à mão, tem que copiar, tem que fazer exercício. E aí, quando eu faço alguns exercícios em aula, que eu levo uma folha impressa, não é muito comum na computação a gente levar nada impresso, né? Tá tudo no ambiente online, né? E algumas vezes eu faço algumas perguntas, algumas atividades ali, dependendo da disciplina, né? Em que vocês têm que responder coisas que não adianta perguntar para o chat GPT. Então, por exemplo, aquele dia que a gente falou de pesquisa em computação, eu fiz uma atividade em que vocês tinham que escrever qual era a ideia que vocês estavam pensando em fazer como trabalho de conclusão de curso. Posso até ir no chat GPT para pedir para ele me sugerir alguns temas atuais. Mas ali era a resposta pessoal. A ideia do Yuri, a ideia do Adnan, a ideia do Hernan, a ideia do Matheus. Era uma coisa pessoal. Então, naquele momento, não adianta tu recorrer a uma ferramenta como aquelas. Eu estou perguntando para ti. Tá? Então, tu vai me dizer. Eu acho que a gente não pode dar as costas para a tecnologia, porque as empresas vão utilizar a IA. Já tem discussões aqui mesmo em Frederico Westphalen, já teve há poucos dias uma discussão ali na Associação Empresarial sobre a aplicação da inteligência artificial nas empresas. Tem o painel do EAT. Teve um painel NEAT também, se não me falha a memória, até uma das pessoas que estava no painel do EAT também estava nesse evento, acho que é a Caroline, se não me falha a memória. Então, assim, as empresas estão discutindo sobre isso porque as empresas vão aplicar. E nós mesmos na computação, se eu tenho alguma dúvida, por exemplo, no código-fonte de alguma linguagem, eu vou lá no ChatGPT e ele me ajuda a construir código-fonte também. Então, eu não vejo problema. Esses dias eu estava escrevendo um artigo, o artigo era meu, estava pronto. E eu tinha que fazer um fechamento do artigo, as considerações finais. E eu não estava muito inspirado aquele dia. Daí o que eu fiz? Eu peguei o meu artigo, fui lá no ChatGPT, colei o artigo completo e pedi para ele me ajudar a montar as considerações finais. Ele montou. E eu não gostei do jeito que ele escreveu, mas me deu uma ideia. E aí eu fui lá, peguei o que ele escreveu e reescrevi, claro,
segui mais ou menos a ideia que ele tinha me sugerido, tirei o que eu não gostava, reescrevi, escrevi com as minhas palavras. Mas eu usei a ferramenta para ela me ajudar. Às vezes eu estou precisando de uma ideia, estou precisando que ele me sugira algum tópico, me sugira algum material de leitura. Eu não vejo problema, tá? Não, eu só acho que sim, se eu como aluno não vou mais fazer nada, todas as ferramentas, tem uma ferramenta que cria uma apresentação lá que é a Tome.app. Eu tenho que apresentar um seminário e a ferramenta cria os slides para mim. Aí eu tenho que apresentar um texto, uma ferramenta cria o texto para mim. Uhum. Aí eu não estou aprendendo nada, sabe? Eu pego aquela resposta pronta e posto aquela resposta como o resultado do meu trabalho. Eu não tive esforço cognitivo nenhum, eu não critiquei nada, eu não aprendi nada, tá? Eu lembro uma vez que eu estava numa universidade, tinha uma palestra, e um professor fez uma pergunta para o palestrante sobre essa questão de aprendizado, e o palestrante olhou para o professor e disse assim: se você se matricula numa academia, paga mensalidade, mas nunca vai, no final do tempo, lá, 3 meses, por exemplo, tu está pagando a mensalidade, mas tu nunca foi, o teu corpo continua o mesmo. É a mesma coisa que ir para a aula, pagando ou não a mensalidade, e não fazendo nada, tu não faz esforço nenhum, tu não estuda, tu não faz um trabalho, tu não raciocina, tu não cria capacidade cognitiva nenhuma, tu não faz pergunta, tu usa uma ferramenta que te dá todas as respostas. Quando terminou o semestre, tu não aprendeu nada. Tá? Então, assim, eu não vejo que o mercado de trabalho esteja querendo esse tipo de profissional. Mesmo que eu vá para a empresa usar uma ferramenta de IA, eles não querem um profissional que não sabe nada, que não sabe criticar, que não sabe raciocinar, que não sabe escrever, que não sabe usar a ferramenta de IA, porque usar uma ferramenta de IA adequadamente também é um processo de aprendizado, tem que Que saber não usar. sabe fazer as perguntas certas, né? Fazer a pergunta certa e, como eu sempre digo, criticar a resposta. Daqui a pouco a resposta que veio ali é uma resposta errada. E eu posso achar que a resposta está certa, o ChatGPT me deu a resposta, o Bing me deu a resposta. O Bing, por exemplo, é bem interessante, tá? O ChatGPT não dá referência, mas o Bing, se eu pedir referência, ele dá. Só que ele não me dá necessariamente a referência que ele usou para construir a resposta. Ele me dá a referência sobre aquela temática que ele me deu no resultado. Hum, Então, não é a referência que ele usou para construir aquela resposta. Né? Sim. E mesmo que eu pegue a resposta que ele me deu com as referências, qual foi a minha capacidade de cognição? A única foi a de fazer a pergunta só? Então, assim, se o professor fez a pergunta e eu tenho que responder, o que eu fiz? Nada, só peguei a pergunta do professor, então eu copiei. As atividades que eu tenho feito com os alunos no ChatGPT, eu peço para que vocês façam as perguntas. Porque eu sei que pelo menos ali na hora de formular a pergunta, vocês vão estar criando um pouco de capacidade cognitiva, e eu peço para vocês criticarem a resposta. Agora, se o professor deu a pergunta e o aluno só vai lá, cola a pergunta e pega a resposta, não fiz nada, não aprendi nada, tá? Então, aí hoje a gente estava discutindo sobre ética em computação e ética num sentido geral na aula, né? Eu tenho uma atividade para fazer e ao invés de eu fazê-la, eu passo para uma ferramenta fazer para mim, tá? Para mim isso é antiético. Eu estou burlando ali o sistema, tá? Aí aquela nossa pergunta, é bom para quem, né? Para mim é bom. Ou seja, eu usei a ferramenta construiu a resposta para mim e eu colo a resposta lá, tá? Aí eu fiz uma especialização, e tinha algumas atividades e tinha umas atividades no fórum, por exemplo. Eu via quando os meus colegas postavam lá no fórum alguma resposta e era feita pelo chat GPT, tá? Eu ficava pensando assim, poxa, que chato, né? Porque tá ali num fórum que é público, todo mundo tá vendo, e eu sou da área de computação e eu sei que aquilo ali não foi escrito por aquela pessoa, tá? Foi o chat GPT que escreveu. Mas eu escrevi o meu próprio texto, tá? Então eu ainda acho que por exemplo, eu preparo as minhas próprias aulas, eu crio os meus próprios slides, eu sei o que eu escrevi, eu estudo a minha aula antes de ir para a aula, porque eu me sinto mais confortável assim. Eticamente, para mim, isso me faz eu ir para a aula me sentindo mais confortável. Se a pessoa se sente mais confortável usando a ferramenta sem ter que estudar nada, também. Pois é, professor, nessa questão de, por exemplo, assim, a gente que é da área da computação, assim, se torna um pouco mais fácil a identificar, né? A gente já observa os padrões e tudo mais. Mas pensando, assim, na questão de um pedagogo, por exemplo, né? Que está fazendo ali a formação
agora e sabe que mais para frente, daqui 10 anos, quando tiver com a carreira mais evoluída ali, provavelmente vai ter vários recursos de IA ou tecnologia mais avançada dentro da aula até para criança, né? Então, assim, seria já viável, estudando alguns métodos até em faculdade de professor, alguma coisa, né? Seja a nível médio ou inicial, já estudando alguns métodos para identificação de IA, né? Nesse sentido, assim, ou que em base mais essa questão de referências, né? Nessa questão, né? De capacidade cognitiva vinculado à tecnologia que está sendo evoluída, né? Seria válido, né, já focando nessa questão, dentro do curso de pedagogia, de algo, né, voltado para licenciatura, digamos. Eu acho que o mais importante, Matheus, não é essa questão de eu estudar para tentar identificar problemas. Por exemplo, tem software que identifica plágio, tá? Tem professores, colegas, que eu sei que quando um aluno entrega um trabalho, eles passam por um software anti-plágio. Tem alguns professores que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que a diferença é o que o professor pede para o aluno fazer. Então, se eu faço uma atividade em que eu faço perguntas que todas as respostas estão disponíveis na internet, pelo Google, pelo ChatGPT, pelo Bing, qualquer um pode copiar. É que nem quando eu era criança, uma coisa que não é da época de vocês, a gente tinha chamadas enciclopédias, tá? E aí o professor pedia lá, faça uma pesquisa sobre baleias. Não tinha internet, a gente ia na biblioteca pública, tinha as enciclopédias lá, e a gente pegava lá uma enciclopédia sobre baleia, e muitas vezes a gente copiava o texto que estava na enciclopédia sobre baleia. Não era uma atividade em que eu era desafiado a criar alguma coisa. Tá? Então, se eu, como professor, ao invés de fazer uma atividade repetitiva, que eu faço uma pergunta que tu pode ir na internet buscar a resposta pronta, eu faço uma atividade em que tu tem que criar, e tu tem que responder com as tuas palavras, ou tu tem que criar um projeto, ao invés de a gente fazer uma atividade em que eu vou te perguntar o ano em que o Brasil foi descoberto, eu quero que tu faça uma apresentação sobre o descobrimento do Brasil. Mesmo que tu use uma apresentação pronta, na hora que tu chegar lá na aula, tu vai ter que explicar com outras palavras aquela apresentação. E naquele momento tu aprendeu. Tem uma colega minha que diz o seguinte, ela às vezes dá umas aulas em que ela deixa os alunos fazerem seminários, tá? E ela diz claramente para os alunos, se vocês quiserem usar uma apresentação pronta que vocês encontraram na internet, não tem problema. Só que na hora que vocês vierem aqui na aula, vocês vão me explicar essa apresentação. Então, ela não está preocupada se o aluno copiou o conteúdo da apresentação, se ele criou os slides ou não. Mas ele vai ter que apresentar e explicar com suas próprias palavras. E naquele momento ele teve que usar sua capacidade cognitiva para fazer isso. Então, eu acho que como professor, a gente vai ter que repensar um pouco a forma como a gente faz atividades para os alunos. Não fazer essas atividades assim que eu quero que os alunos decorem coisas. Porque isso não vai servir, tá? A decoreba está toda disponível na internet. Então, eu não lembro uma data, eu vou na internet, está lá. Decoreba já caiu por terra, né? Faz muito tempo. E se eu vou numa empresa também, a minha experiência na empresa, vocês estão trabalhando, vocês sabem, né? À medida que a gente está trabalhando, quanto mais tempo a gente está trabalhando naquele setor, naquele cargo, a gente vai memorizando coisas naturalmente. E aí não que a gente decore, mas tem coisas que a gente já faz sem ter que ficar raciocinando tanto. Que é um exemplo que eu dou sempre de dirigir um carro, né? Se eu vou ensinar alguém a dirigir um carro, é uma coisa. Mas eu já sento para dirigir e não fico pensando o tempo todo. Eu tenho que apertar no freio, tenho que apertar no acelerador, agora eu tenho que ligar o pisca. Não, a gente sai naturalmente, liga o rádio, conversa com alguém, tem alguém do lado, a gente canta e a gente dirige, sem ter que ficar o tempo todo queimando ali o cérebro para dirigir. Então, no nosso trabalho rotineiro também, com o tempo a gente vai aprendendo as tarefas que a gente tem que fazer e a gente já consegue memorizar algumas coisas sem ficar o tempo todo consultando. Tá? Mas o que eu vejo na sala de aula, muitas vezes, é que se perde muito tempo em coisas que não fazem muito sentido, assim, o aluno tem que copiar esse texto, o aluno tem que copiar isso que está num livro. Se está num livro, por que eu tenho que copiar? A não ser que naquela minha ideia como professor, naquele momento eu quero que o aluno desenvolva habilidade de escrita. Sim, eu quero que ele copie porque eu quero que ele escreva à mão. Vai desenvolver a caligrafia, a capacidade de escrever.
Se tiver algum sentido, agora se não tem sentido nenhum, não vejo o porquê, sabe? Assim, por exemplo, vamos decorar o ano em que o Alan Turing publicou o primeiro artigo. Que sentido faz, sabe? Eu vou lá na internet e está disponível lá o ano que ele publicou esse artigo. Então, acho que os professores, de uma certa forma, têm que investir mais em atividades de criação. E aí a gente pode usar a ferramenta de IA, pode usar qualquer outra ferramenta para me ajudar a criar. Mas em algum momento eu vou ter que desenvolver minha capacidade cognitiva. Caso contrário, o que vai acontecer é que os alunos vão só copiar coisas e responder que nem os papagaios, coisas que os outros disseram, não vão se apropriar de conteúdo nenhum. Tá? É como sair do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo da graduação, sem saber nada. E, professor, a questão do tema que a gente escolheu foi que eu e o Matheus estávamos no Latinoware e tinha uma apresentação lá sobre inteligência artificial na educação, enfim. E aí o que eu percebi foi que tinha vários professores lá dentro que não faziam ideia que existia, por exemplo, o ChatGPT. E quando o apresentador, no caso, perguntou, várias pessoas vários professores que estavam lá levantaram a mão falando que não conheciam. E de que certa forma isso pode afetar, por exemplo, aumentar a desigualdade na educação? E por que só agora que começou a aparecer, assim, na tua visão? Vou te explicar mais, porque a IA já existe há muito tempo, né? A inteligência artificial já existe há um bom período, e porque só agora começou a aparecer com o ChatGPT, IA generativa, e como a gente pode trazer mais, explicar um pouco mais do conceito para esses professores, como eles podem aplicar melhor, enfim, linkando essa pergunta que o Matheus fez. Eu tenho trabalhado muito com qualificação de professores, o pessoal tem me convidado muito para fazer oficinas, minicursos, palestras, né? E uma coisa que eu vejo, assim, e aí criticando o meu trabalho também como professor, se eu faço uma aula expositiva em que eu tenho o meu material pronto e eu tenho um exercício, eu sempre brinco com os alunos assim, se eu levei um exercício para o aluno fazer, é porque eu sei a resposta. Não vou levar um exercício que eu não sei a resposta, né? Então, eu já fiz aquele exercício antes, eu já sei o resultado. E aí, muitas vezes, fica cômodo para o professor e para os alunos uma aula bem tradicional. Eu vou para a aula, falo lá o meu conteúdo, aplico um exercício, vocês, durante o momento em que eu estou explicando o conteúdo, vocês podem não estar prestando atenção, porque é bem comum, eu estou ali de corpo presente, mas eu estou em qualquer outro lugar, estou com o celular, estou com o notebook, estou pensando em qualquer outra coisa da minha vida e não estou prestando atenção na aula. E aí tem um exercício, e aí vocês podem não fazer o exercício, que é muito comum, assim, manda o aluno fazer o exercício e ele não faz, e eu corrijo o exercício porque eu já sei a resposta. Então, assim, eu como professor não preciso fazer muito esforço para isso, porque eu tenho uma aula pronta, vou lá e falo sobre um conteúdo que eu já conheço, tem um exercício que eu já sei qual é a resposta, e os alunos também, como ouvintes passivos, também não tem muita preocupação. Vão lá, sentam e cumprem lá o seu horário por tabela. E aí, muitas vezes, isso um professor amigo meu chamava isso de pacto da mediocridade. Tá? Se faz um pacto da mediocridade. Eu vou lá dar uma aula simples, tradicional, ruim, e os alunos assistem aquela aula também, simples, tradicional, ruim, não fazem perguntas, não se envolvem, não participam, não interagem, e nós levamos isso, o semestre, o ano, e vai todo mundo passando para frente, passa para a próxima disciplina, e assim vai. E aí muitos professores seguem esse modelo assim mais tradicional, que é mais tranquilo para eles. Muitos professores têm medo de levar uma nova tecnologia para a sala de aula, porque tem medo de alguma coisa não funcionar. Tá? Então, eu vou usar uma tecnologia agora de realidade virtual aumentada, chego na aula, não funciona. Não funciona a internet, não funciona o software, num computador funciona, no outro não funciona, não tem ninguém para me ajudar. Esse é um problema também, às vezes, uma coisa é eu ser professor da computação, né? Assim que falaram em ChatGPT, o que eu fiz? Eu fui lá olhar como é que era. E assim que eu pude, eu já coloquei nas minhas disciplinas para os alunos usarem. Mas um professor de química, de história, de língua portuguesa, de artes, como vocês falaram, chegava lá no Latinoware, um monte de professor nunca tinha ouvido falar da ferramenta. Eles estudam uma outra área, um outro domínio. Eles não estão o tempo todo ligados nas novidades tecnológicas.
Então, se não tiver um apoio, uma qualificação, chegar nas escolas, assim como essa ideia desse trabalho de vocês, né, fazer uma atividade em que nós possamos falar de tecnologia para todas as pessoas, levar um pouco da tecnologia para quem não é da área de tecnologia. Falar de tecnologia no nosso curso de sistemas é muito simples, é muito tranquilo, é a nossa vivência, né? Eu estudo tecnologia desde 1985, quando eu aprendi a programar em Basic sozinho, tá? Meu pai comprou uns fascículos na época que comprava na banca de jornal e me deu um computador, e na época era um computador que a gente ligava na televisão, chamado CP200, e eu, autodidata, aprendi a programar, né? Então, assim, para nós a tecnologia é uma coisa comum, sabe? Ah, agora é ChatGPT, o Adnan comentou, a inteligência artificial já existe há bastante tempo. Sim, a IA na educação. Antes de falar em ChatGPT, Bing e essas ferramentas que agora estão na moda, a gente estudava, por exemplo, sistemas tutores inteligentes, que é uma área da IA, que é a ideia de um sistema que tenha algum tipo de assistente virtual que acompanhe o aluno e ajude o aluno a resolver problemas, tirar dúvidas, identificar quando o aluno está com algum problema num conteúdo mais específico, como se fosse um professor, mas um professor virtual. É uma área da IA, bem mais antiga do que se fala do ChatGPT, que é a chamada IA generativa, né? Mas, para quem é da área da computação, é uma coisa que já era mais comum, né? O Hernan levantou a mão. Eu levantei a mão porque eu não queria te interromper, né? Enfim, eu tenho uma pergunta para fazer, que ela se encaixa exatamente nesse tema, que é o seguinte, tipo assim, não sei que não seria do teu feitio, né, professor? Porque como tu já comentou, tu gosta de preparar as tuas aulas, tu tem o teu próprio método avaliativo e tudo mais. Agora, se a gente fosse imaginar um cenário onde que uma IA vem para auxiliar o professor e, digamos assim, parametrizar o processo de avaliação. E eu acho que também aliado a isso que tu falou dos tutores inteligentes, né? Eu fico preocupado e eu queria saber se tu tem talvez a mesma preocupação, que eu acho que entra mais nessa questão da ética também, de que talvez o processo ficaria desumanizado. Tipo assim, o uso excessivo de inteligências, da informática, nesses processos que talvez deveriam ser um pouco mais humanizados, né? Usa quando convém e quando não convém, não usa, né? Eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso. Quem é meu aluno sabe, né, que uma das coisas que eu nunca abro mão é sempre que eu peço para vocês fazerem algum trabalho, eu vou olhar a resposta que vocês deram e eu dou feedback. Então, eu mandei entregar uma atividade no Moodle, vocês vão lá na entrega da tarefa e tem os meus comentários lá, porque eu abri a atividade e olhei, porque eu não acho correto, assim, se eu pedir para vocês fazerem uma atividade, é porque eu vou olhar o resultado e eu vou dar um feedback, senão não tem sentido pedir para fazer a atividade. Se eu usasse uma ferramenta para corrigir para mim, que sentido faria? Aí eu estou desumanizando mesmo, sabe? Então, assim, eu não estou tratando meu aluno como uma pessoa. Eu tenho 100 alunos e eu tenho uma ferramenta que corrige para mim todas as atividades. Eu poderia fazer uma prova de múltipla escolha somente, por exemplo, é a mesma coisa. Uma prova de múltipla escolha, tem uma única resposta certa, e na hora de corrigir, eu poderia usar uma ferramenta para corrigir para mim, e eu não ia nem saber quem era o aluno, tá? A ferramenta corrige, dá a nota lá, e eu... Aí não me importa se foi o Hernan, se foi o Yuri, se foi o Adnan, se foi o Matheus, não me importa a trajetória de vocês. Não. Esses dias foi engraçado, eu fui entregar uma prova, e tinha um aluno que gabaritou a prova. Só que a prova valia 9, tinha um ponto de um trabalho. Então, a nota máxima na prova era 9. Mas o aluno tinha tirado nota máxima. E eu até levei um chocolate para quem tinha tirado a nota máxima. E eu lembro que eu entreguei a prova para ele e dei o chocolate para ele, porque ele tinha tirado a nota máxima. E aí ele disse assim para mim, ele estava olhando a prova dele, olhou para mim e disse assim, por que eu tirei só meio nessa questão? Aí eu olhei assim, achei meio estranho, porque que pergunta estranha, se ele gabaritou a prova, ele não errou nada, né? Como é que tirou meio na questão? Daí eu fui lá olhar com ele e ele disse assim, essa questão valia meio. Sim, a questão valia meio, por isso que ele tirou meio. Aquela coisa assim, se fosse parametrizado, eu não ia nem olhar, nem o aluno ia... foi corrigido automaticamente, né? Mas eu olhei para ele, assim, quando ele falou assim, por que eu tirei só meio? Eu olhei e disse assim, mas como meio? Se tu gabaritou a prova, não tem que ter acertado meio, tu acertou tudo. É porque a questão valia só meio, tá? Então, assim,
essa coisa de tu automatizar tudo tira essa humanização, sabe? Essa questão de conhecer o aluno, saber quem é, fazer um feedback individual, eu vou lá e olho o trabalho, eu escrevo um texto específico para aquele aluno, sobre aquilo que ele escreveu, se ele cometeu um erro, se eu gostei, se eu não gostei, se faltou alguma coisa. Então, uma coisa assim bem personalizada, né? Que eu acho que, mesmo usando uma ferramenta de IA, cada vez mais a gente tem que personalizar as coisas. Porque a gente não quer mais a massa, assim, eu não quero mais as coisas massificadas. Eu quero as coisas um pouco mais personalizadas, e personalizar o ensino é uma forma. Uhum. Ele falou sobre parametrizar, tá? Eu, como professor, eu não gosto de parametrizar nada. Então, assim, eu acho ruim quando tem muita regra, muito regulamento, muito critério, sabe, assim, quando as pessoas começam a colocar, detalham demais critérios e regulamentos, porque o ambiente de sala de aula não é um ambiente assim cheio de tantos regulamentos. Então, às vezes eu vejo assim, o professor vai aplicar uma prova, ele chega no dia da prova e ele diz assim, ele diz em que lugar cada aluno vai sentar, ele diz qual é o tempo máximo que o aluno pode ficar na prova, não pode passar das 21 horas, não pode isso, coloca um monte de regras, sabe? Eu não acho que no ambiente educacional esse tipo de regramento excessivo seja benéfico para a aprendizagem. Eu não acho que isso traga benefícios, que a pessoa... tu vai para uma prova e o professor enche de regras para fazer a prova. Aquilo mais assusta o aluno, deixa o aluno nervoso e ansioso do que ajuda o aluno a fazer a prova. Tá? E aí alguns professores supervalorizam o dia da prova e desvalorizam os dias das aulas. As aulas são empurradas com a barriga, no dia da prova, meu Deus, a prova tem um monte de regulamentos, um monte de coisas. Esse tipo de parametrização, para mim, não serve. Esses dias eu estava numa escola, porque eu tenho ido muito à escola fazer atividades, e a escola, não sei se vocês são do tempo que existia espelho de classe. Sim. Na mesa do professor tinha, assim, uma folhinha com o nome de cada aluno e onde cada aluno podia sentar. E isso é do tempo que eu estudei, tá? Lá no ensino fundamental e médio. Jesus, isso, olha quantos anos, tá? Eu sou professor há 34 anos. Você imagina quanto tempo faz que eu era aluno lá do ensino médio, né? Eu também E as tive escolas, esse sim, e as escolas com esse pensamento ultrapassado de espelho de classe. Né? Daí o Adnan comentou, mas um monte de professor não conhece o ChatGPT. Como é que vão conhecer se estão perdendo tempo na sala de aula para fazer espelho de classe? Né? E se tem espelho de classe, alguém chega na aula e confere, né? O Adnan tem que estar sentado aqui, o Yuri tem que estar sentado ali. Aí não dá para te levar tecnologia nenhuma para a sala de aula quando a escola está lá na época jurássica do espelho de classe. Então, a gente tem que mudar a mentalidade nossa como professores, a mentalidade dos alunos, e quando o aluno começa a entender essa questão da autonomia que eu falo muito para vocês no ensino superior, né? Eu sou autônomo para chegar, para ir embora, para ir no banheiro, para assistir a aula, para não assistir a aula, e eu também tenho que ter a minha autonomia para decidir se eu quero aprender, desenvolver minhas capacidades cognitivas, ou se eu quero brincar de faz de conta que o ChatGPT, o Tome, o Bing, seja lá qual for a ferramenta, vai fazer tudo para mim, tá? E eu quero brincar, tá? E aí eu vou lá para o mercado de trabalho. Será que se eu quero abrir uma própria empresa, eu vou poder brincar com os meus clientes, brincar que estou vendendo um serviço para eles? Será que se alguém me contratar, eu vou poder brincar que eu estou trabalhando? Então, em algum momento, eu vou ter que cair na real, então eu não vou viver nesse mundo de faz de conta, tá? Então, a ideia é que a gente entenda que a inteligência artificial, quando surgiu agora o ChatGPT, que deu esse boom, ele até apagou um pouco do metaverso, que também estava aparecendo, né? O metaverso meio que ficou escondido porque a IA tomou conta, né? Porque muitas pessoas viram que isso pode trazer impactos financeiros também nas empresas. E muitas empresas viram que poderiam substituir muitas pessoas também no trabalho usando ferramentas de IA, ferramentas fazendo o serviço que algumas pessoas poderiam fazer. Então tem muita questão financeira aí por trás também. E tem toda a questão ética, né? Se a ferramenta de IA vai fazer alguma coisa que pode prejudicar um ser humano, se as pessoas vão perder emprego por causa de uma ferramenta de IA. Não tem muita discussão aí, mas é uma coisa que não tem como a gente fugir. Nós vamos viver com a IA quando eu vou ser atendido numa empresa, quando eu for trabalhar e quando eu for para a sala de aula também. E aquele professor que está lá só dando aquela aula tradicional, usando o livro-texto, sempre o mesmo exercício de fixação, cobrando só memorização,
para mim está na época jurássica, tá? É na época do espelho de classe. Rapaz, quando eu falei espelho de classe, um monte de gente começou a rir, mas eles não riram porque eu falei que era jurássico. Eles riram porque eles usam ainda, tá? Eles riram de vergonha, porque é uma vergonha, tá? Aí eu vou lá falar de ChatGPT, porque eu fui falar de ferramentas de IA, de jogos educacionais, e os professores usam espelho de classe. E aí, e aí eu vou falar de ChatGPT. A pessoa lá no espelho de classe ainda. Então, Tem uma contribuição para fazer agora, só bem rapidinho para não tangenciar muito tema, né? Eu tive uma experiência no IF, na rede federal, aqui de Santa Catarina, que durante o nosso ensino médio, a autonomia do aluno era muito instigada, muito reforçada, no entanto que não tinha sinal. O intervalo não tinha sinal, porque é para justamente o aluno tem que saber se ele está interessado em participar da aula ou não. Talvez o Adnan teve também, que eu sei que estudou no IF, né? Foi uma experiência, assim, para mim, que foi bem de ressignificação do que é o processo, né? Entender que aquele espaço não é um espaço de confinamento, digamos assim, que eu não sou obrigado a estar lá, mas é bom eu estar lá, para que eu não me torne uma pessoa medíocre. e o mercado de trabalho, se vocês forem olhar, principalmente na área de tecnologia, que é a nossa área, tem dado oportunidades mais abertas. Home office, por exemplo, é uma coisa de muito mais autonomia, tu trabalhar com home office, né? E várias empresas de tecnologia trabalham num aspecto de mais liberdade. Tu trabalha, tem que entregar uma determinada tarefa, um número de tarefas, tu tem que produzir, mas tu não tem, muitas vezes, que bater ponto, cumprir horário, todo aquele regramento, né? O funcionário tem que entrar às 8, sair meio-dia, entrar 1h30. Tem algumas liberdades, né? Mas eu trabalhei no Instituto Federal como substituto e dava aula para o ensino médio. E eu não consegui me adaptar às regras, porque eu estava muito tempo no ensino superior e voltei lá para o ensino médio. E aí, assim, o aluno não podia ir no banheiro sem pedir para o professor. Se um aluno ia no banheiro, o outro só podia ir quando um voltava. Se tinha prova, o aluno terminava a prova, tinha que ficar dentro da sala de aula até o horário da aula acabar, não podia sair. Se o aluno chegava atrasado, tinha que trazer um bilhetinho da coordenação pedagógica para dizer que ele tinha chegado atrasado, e só podia entrar se o professor autorizasse, senão ele perdia a aula. E eu não via que aquelas regras estavam sendo benéficas para ninguém aprender coisa nenhuma. Então, assim, é como eu sempre falo, liberdade com responsabilidade. Usar uma ferramenta de IA vai me trazer uma série de benefícios, mas eu tenho que ter responsabilidade em usar essa ferramenta, tá? Quando vou usar, como vou aplicar, se está me ajudando, se eu critiquei o resultado, tá? Por exemplo, uma atitude que poderia ser antiética. Eu tenho que apresentar um trabalho, eu, professor, vou fazer uma palestra. Ao invés de eu construir a minha apresentação, eu uso uma ferramenta de IA, coloco lá qual é a temática, a ferramenta de IA gera a palestra para mim, e eu vou lá fazer a palestra, tá? De um conteúdo que não fui eu que criei. Não é ilegal, mas é antiético. Eu estou usando a ferramenta de IA de uma certa forma ali para me ajudar a construir um trabalho, e eu, como professor, não consigo usar. Eu até consigo, como eu disse para vocês, peguei um artigo que eu tinha escrito e usei a ferramenta para me ajudar a montar as considerações finais, e ainda assim não gostei da resposta, tá? Mas eu dizer para a ferramenta construir tudo para mim, não me sinto confortável. Será que no futuro, no meio empresarial, por exemplo, as empresas todas vão usar ferramentas de IA para fazerem todas as atividades? E aí, nesse futuro em que a ferramenta de IA poderia criar qualquer coisa, o que nós vamos fazer? Então, nós seres humanos não vamos ter nada mais para fazer. A ferramenta de IA cria uma apresentação, ela cria um texto, ela cria uma pintura, ela gera fotos digitais, ela gera código-fonte de programação. Daí, o que vai sobrar para nós? Apenas alguns trabalhos mais artesanais? Fora isso, vai ser tudo criado por uma ferramenta de IA. A pergunta que a gente tem que se fazer também, né? Então, qual é o futuro da humanidade se as ferramentas vão fazer tudo por mim? Inclusive, professor, acho que daqui em diante já é bom a gente ir acostumando que vai ser cada vez mais difícil saber a autenticidade das coisas, porque a gente não tem mais certeza de que, por exemplo, o que a pessoa produz foi ela mesma que produz, entende? Então, como o senhor disse, a gente tem que começar
eu acho que, não sei qual que é a sua opinião sobre, mas essa ideia de conscientizar as pessoas sobre o uso da inteligência artificial para algo mais, como eu posso dizer, após ter o conhecimento, como se fosse algo, tipo, a pessoa tem o conhecimento e ela vai usar a inteligência mais para fazer algo repetitivo, mas ela sabendo e passando pelo crivo da crítica, o crivo do julgamento individual, de pegar uma resposta, tu analisar e ver se está errado, etc. Então, eu só estou complementando o que o senhor disse. Acredito que o que o senhor disse também pode colaborar também para as pessoas entenderem que o que o senhor quer passar é que a conscientização de que a gente tem que prezar pela nossa capacidade, pelo nosso pensar, em primeiro lugar, depois em usar a tecnologia. Acredito que esse seja o seu pensamento, né, professor? Primeiro que o senhor está no céu, tá? Essa questão é uma coisa que quando a gente fala de IA na educação, né, ou de tecnologia no geral, uma aula ruim, ela vai ser ruim com tecnologia ou sem tecnologia. Então, assim, só porque eu usei uma tecnologia não significa que a aula vai ficar melhor. Eu posso dar uma aula ruim com tecnologia, com inteligência artificial ou com qualquer outra tecnologia que eu quiser usar. Então, eu não vejo que nenhuma tecnologia substitui um bom professor. Então, se eu usar esse mesmo raciocínio, nenhuma tecnologia vai substituir um bom profissional em nenhuma área. Tá? Então, um bom advogado, um bom médico, um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta, um bom historiador. Nós não vamos, eu nunca vejo assim, uma nova tecnologia vai substituir um bom profissional. Ela pode substituir um profissional ruim, ou um profissional mediano, medíocre, tá? Mas um bom profissional, nunca isso vai acontecer. Tá? Então, e a gente tem que aprender a usar as ferramentas como apoio. Agora eu vou dar as costas para a inteligência artificial. Não, eu vou aprender a usar e sempre que eu achar que é necessário e que me é útil, eu vou usar, mas sempre criticando aquele resultado, tá? Porque quando a pessoa não é da área de tecnologia, ela às vezes acredita que o computador está me dando uma resposta e aquela resposta é uma verdade absoluta. Eu lembro uma vez, há muitos anos, em que eu fui dar aula de informática, introdução à informática no curso de psicologia. E uma senhora recebeu uma mensagem no computador de um vírus. E ela ficou apavorada, porque como ela na área da área de tecnologia, ela misturou o vírus do computador com o vírus de uma doença. E ela achou que ela tinha sido infectada por aquele vírus, porque ela tinha usado o computador. Então, assim, porque era uma pessoa que não era da área de tecnologia. Sim. Então, às vezes, uma pessoa, assim, ela recebe alguma resposta do ChatGPT, por exemplo, ela não é da área de tecnologia, e ela acredita que aquilo é uma verdade absoluta. E não é. Tá? Lembrando sempre, né, que foi construído por um programador, que tem falhas, que tem erros, que pode dar uma resposta preconceituosa, tem o viés ali, né? Então, essa capacidade nossa de criar essa ferramenta e de criticar a resposta, o computador não consegue fazer ainda. Se vai conseguir fazer no futuro, eu também não sei, né? Eu não tenho como prever isso, né? Daqui a pouco, futuramente, vai ter uma ferramenta que vai conseguir desenvolver capacidades, quem sabe até maiores que a da cognição, da nossa capacidade de raciocínio, da nossa inteligência, né? O que eu vejo agora, assim, não dá para ignorar a tecnologia, metaverso, inteligência artificial, levar pensamento computacional para as escolas. Então, como aqui a ideia era falar inteligência artificial na educação, né? Precisamos, sim, estudar inteligência artificial na educação, como aplicar, como é que ela pode ser útil para os professores e para os alunos, sabendo que tem problemas, que tem falhas, sabendo que não tem verdades absolutas ali, e tentar tirar sempre o melhor proveito. Tá? Então, assim, usar a tecnologia a nosso favor, não para ela jogar contra a gente. Tá? Então, vamos usar a tecnologia para melhorar nosso trabalho, para fazer o trabalho com mais agilidade, para aprender mais. Então, não para emburrecer, né? A tecnologia responde tudo para mim, eu não preciso mais aprender nada, daí eu estou emburrecendo, né? Estou perdendo a minha capacidade cognitiva. Então, aí, esses dias eu estava no médico e eu estava reclamando que eu tive Covid, né? E uma das sequelas do Covid foi um pouco da falta de memória, né? E daí a médica estava brincando comigo, né? Daí ela disse assim, não, mas que falta de memória, tu escreve um monte, tu dá aula, tu isso, tu aquilo.
mas a minha memória antes era bem melhor. Então, vocês imaginam se eu agora, ao invés de desenvolver minha capacidade cognitiva, começo a usar uma ferramenta que começa a me dar todas as respostas. Eu vou começar a perder memória, vou começar a perder capacidade de raciocínio, vou começar a perder argumentação, não vou ter mais argumentos quando eu for discutir algum assunto com alguém, não vou mais criticar as coisas, eu vou começar a perder essas minhas habilidades. Então, isso me preocupa. Se a escola vai usar esse tipo de ferramenta para emburrecer os alunos, isso é uma preocupação. Essa é uma questão que, como tu comentou do celular, por exemplo, na questão da... Por exemplo, eu percebo em mim já algumas certas... Nós estamos tão acostumados com a tecnologia que, às vezes, como eu posso falar, tu não pensa na possibilidade, por exemplo, de fazer por exemplo, um cálculo por um pouco mais complicado sem a ajuda de uma calculadora, por exemplo. E acho que nós temos que tomar esse cuidado, tipo, tentar prever isso, até mesmo para gerar essa coisa de criar, de pensar um pouco mais, né? Inclusive do chat, né? Do chat ou de outra IA que tentar ter esse filtro, né? Para ter esse senso criativo, né? Esse senso crítico, no caso, e de tentar antecipar o teu pensamento. Eu posso fazer lá de forma mais fácil, mas isso não vai me ajudar tanto. Então, acho que isso leva para todas as áreas, né? Então, tanto nós, pessoal, educação, sala de aula, enfim. Celular, quer comentar, Matheus? Foi exatamente o que aconteceu hoje, né? Como tu estava falando, tipo, era cálculo que na aula de hoje que era tipo 2 mais 1 mais 0, era muito simples, mas nós ali com o telefone, né? Muito automático isso acontecendo. Automático isso. E eu fico pensando assim, a gente vai colocar a IA na educação e tal, e imagina se já tem algum aluno com algum déficit, por exemplo, né, que já tem um pouco mais de dificuldade, e que acaba tendo esse mau costume, né, de tentar procurando tudo. Imagina aí para um professor, né, tentar reverter essa situação, né, depois que o aluno já tem uma certa dificuldade e que ele acaba se acostumando com essa, né, prática de ganhar tudo pronto. Então, se torna tanto desafio para o educador, né, nessa questão. Quando eu comento com você sobre ler, escrever e falar corretamente, né? Se eu não leio, eu não escrevo corretamente, eu também não falo corretamente. Então, quanto menos eu desenvolver minha capacidade de leitura e de escrita, menos eu vou conseguir também me comunicar corretamente. Aí, se eu uso uma ferramenta que constrói todos os textos para mim, o ChatGPT me dá todas as respostas e eu não tenho que pensar, raciocinar, eu já não raciocino mais sobre como escrever, daí eu não vou ler bem, vou ler errado, vou ler um texto e não vou entender o texto, porque às vezes eu leio e não consigo interpretar o que está escrito, não vou conseguir me comunicar corretamente, seja numa reunião, seja lá num e-mail, numa resposta que eu tenho que dar para alguém no WhatsApp. Daí eu vou perdendo a minha capacidade de coisas básicas. Então, eu já não faço mais a conta, né? 2 mais 1, eu vou lá no celular e coloco 2 mais 1. Que nem celular, por exemplo. Antigamente, quando a gente queria ligar para as pessoas, a gente sabia o número do telefone das pessoas. Hoje em dia, se alguém perguntar o nosso número, às vezes a gente não sabe, a gente tem que ir lá no WhatsApp para pegar o contato e passar para a pessoa, porque a gente às vezes não decorou nem o próprio número, tá? A gente não sabe mais o número do nosso celular. Por quê? Porque a ferramenta me dá tudo ali. Então eu começo a ficar preguiçoso, eu vou deixando o meu cérebro preguiçoso. E isso me dá um pouco de medo, tá? Porque eu vou ficando preguiçoso, eu já não faço mais conta, eu já não escrevo, eu já não preciso me preocupar em fazer um slide para apresentação, eu vou ficando preguiçoso e, para mim, isso significa que eu também estou emburrecendo, tá? Não é a ideia de emburrecer de ficar burro, é a ideia de eu perder a oportunidade de aprender. Eu estou perdendo a oportunidade de aprender. Então, no momento que eu podia aprender e desenvolver minha capacidade cognitiva, eu estou deixando para a máquina fazer aquilo para mim e eu estou perdendo aquela minha capacidade. E aí, como tu colocou, Matheus, daqui a pouco tu tem um aluno que já tem mais dificuldade, e aí ele vai usar uma ferramenta, e aí sim que ele não vai desenvolver aquela habilidade nunca, ele já tem mais dificuldade porque ele está sempre usando aquela ferramenta, né, e nunca conseguiu desenvolver aquela habilidade na prática.
Aí já vai, né, da situação do professor, né, para ir tentando reverter essa situação, né, até porque a IA, como tu até falou para nós antes, que já tem recurso, né, para identificar, né, questão de rendimento do aluno nas disciplinas, né, como ele tá elevando, se ele está regredindo ou progredindo no ensino. Então, a IA pode entrar muito nessa questão também, de ajuda para identificar problemas, né, de cada aluno, né, e vai depender, eu acho assim, ó, que um dos maiores desafios mesmo vai ser na educação pública, por exemplo, né, porque tem toda a questão, né, de dificuldade, de atualização e tudo mais, mas se Financiamento. a IA entrasse como uma forma de identificação de problemas de alunos e tudo mais, antes de entrar como um recurso para o aluno, né, utilizar, ele ia ajudar muito no desenvolvimento, né, da educação. Isso Personalização. Sim, Uma essa questão personalização para cada. da personalização é uma coisa que tem se discutido bastante, né? Porque tem assim, ó, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre aqueles cursos chamado MOOC, que tem alguns cursos livres na internet que são chamados de MOOC, que são cursos massivos. O que que é a ideia da massificação? Eu oferto um curso autoinstrucional na internet e ele é um curso massificado, assim, ele não é personalizado, não tem um feedback individual. Ah, eu vou lá e olho a postagem do Adnan e dou uma resposta específica para o Adnan. Ele é um curso massivo para todo mundo, tá? Eu acho que cada vez mais a gente tem que aproveitar, então, já que a tecnologia vai nos ajudar e tem uma série de ferramentas tecnológicas, para eu usar a tecnologia para personalizar as coisas, para eu poder fazer um atendimento mais próximo. Tem concorrência hoje de tudo, né? Tem várias universidades, eu quero comprar um produto, tem esse mesmo produto em inúmeras lojas. Qual é o diferencial que eu posso ofertar para o meu cliente, por exemplo, quando eu vou vender um produto? Ou eu posso conquistar ele pelo preço, porque meu preço é mais baixo, então ele compra de mim porque eu tenho um preço melhor, ou eu posso conquistar ele por alguma característica de personalização. Eu trato ele de uma forma diferenciada e eu conquisto o meu cliente por essa personalização. O aluno é a mesma coisa. Eu, como professor, posso tratar todos os alunos de uma forma massificada ou posso tentar personalizar. Então, eu chego na aula e eu sei o nome do meu aluno, e eu chamo ele pelo nome. É uma forma de personalizar. Outra coisa é eu chegar na aula e eu não me direciono para ninguém, eu não sei o nome de ninguém, tá? Eu dou aula para todo mundo de uma forma massiva, mas eu não sei quem é o Adnan, onde ele trabalha, de onde é que ele vem. Então, assim, por exemplo, eu não sei que o Hernan mora em Santa Catarina e leva pelo menos 40 minutos para chegar de carro em casa. Eu posso trabalhar de uma forma, então, mais personalizada, conhecendo as pessoas, e aí oferecer um serviço diferenciado, me diferenciar por essa personalização, ou fazer uma coisa mais massificada. A IA, por exemplo, se eu pegar o ChatGPT como exemplo, né, ela não é uma coisa personalizada, tá? Ele é massificado. Nós podemos fazer perguntas semelhantes ali no ChatGPT e termos respostas semelhantes. Não é uma resposta personalizada para o Sidney, a não ser que eu fizesse uma pergunta assim, muito específica, mas aquelas respostas ali não são personalizadas, são respostas padronizadas, massificadas, tá? Alguma coisa que eu estou despejando para todo mundo igual. Né? E as escolas, o Hernan comentou ali antes sobre o confinamento, né? As escolas, a escola, a universidade, não são ambientes de confinamento, né? Não é uma indústria de massa. A ideia não é ali massificar as coisas, né? Eu vou fazer um ensino massificado para as crianças. Não, eu vou fazer um ensino personalizado, né? Eu vou trabalhar com os meus alunos de uma forma mais personalizada, conhecendo as pessoas. Então, usar ferramentas de IA ou outras ferramentas, mas sempre pensando um pouquinho nesse lado um pouco mais humano, tá? A tecnologia está aí, e eu sou um profissional de tecnologia há muitos anos, então ninguém pode dizer assim, ele está falando isso porque ele nunca usou tecnologia, porque ele é da época jurássica, porque não sei o quê. Eu sou da época que não existia internet, então eu já usava tecnologia quando não tinha internet. Então, quando alguém vem discutir comigo essa questão, porque a internet, isso assim, quando eu comecei a programar não existia mouse. Então, sou do tempo bem jurássico, tá? E a tecnologia veio vindo e eu fui trazendo ela para mim. E ela vai me ajudando a fazer o meu trabalho. Do Mas tempo do COBOL, né, professor? diante do COBOL, na verdade eu sou mais antigo que o que trabalha de COBOL lá na tua empresa, Hernan.
tá? Mas, assim, o que eu aprendi com esse tempo todo, né? Eu não posso desumanizar as coisas. Eu não posso usar a tecnologia friamente, tá? Eu não posso deixar de criar um ambiente afetivo, e aí isso serve para o meu trabalho, para a minha vida em casa, para a minha vida na universidade, quando eu vou trabalhar numa empresa, com os meus colegas, com os meus chefes, com os meus clientes, com os meus fornecedores. Não dá para a gente massificar tudo, tá? O ser humano não é o ser humano, ele não é uma máquina, tá? Nós não somos máquinas. Nós temos uma série de problemas, a gente tem bom humor, mau humor, tá doente, tá melhor, dormiu mal, brigou com alguém. Nós temos uma série de características, nós não somos máquinas. Nós nos cansamos, nós brigamos, nós ficamos felizes, nós ficamos tristes, tá? E a IA não. A IA não fica triste, ela não briga, ela não está de mau humor, ela não vai dar uma resposta ruim para o chefe, ela não vai sorrir, tá? Então, a gente tem que usar a tecnologia, mas não esquecer que nós somos seres humanos, tá? Isso a gente não pode perder. Mesmo a gente trabalhando com tecnologia, né? Tecnologia não é o fim, é um meio que a gente vai usar para ajudar as pessoas a fazer essas suas atividades e melhorar suas atividades, mas a tecnologia não é o fim, tá? O fim é nós sermos seres humanos e aprendermos a conviver como seres humanos e usar a tecnologia a nosso favor. Perfeito. Seria isso. Eu acho que se alguém tem mais alguma pontuação a fazer, eu acho que isso que o professor falou no final, da tecnologia ser um meio, é muito interessante pensar em como a gente pode utilizar a tecnologia em todos os setores, no caso, setor industrial, para que a gente possa também, a um período de longo prazo, talvez viver mais a nossa vida, significá-la de forma diferente, né? Além de usar nossos processos cognitivos e tal, e tudo mais, mas também poder ressignificar a vida através da experiência sensorial e deixar com que talvez a tecnologia sirva justamente para que a gente não precise fazer esse tipo de trabalho que daí sim é trabalho massificado, é trabalho corriqueiro, é um trabalho repetitivo, né? Talvez a tecnologia ela tem que entrar justamente nesse meio, ela tem que entrar justamente nesse ramo, né? Não em processos que são humanizados e que são, inclusive, importantes para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento humano de forma geral, né? Que eu acho que a profissão do professor, a minha mãe também é professora, eu acho que é impossível de ser substituído por um robô, né? Acho que é impossível e não vai ser substituído de forma tão, pelo menos não a curto prazo, né? Eu tenho mais uma contribuição, que eu acho que também a conclusão que todo mundo chegou aqui nessa conversa foi de que o que a gente tem que usar sim, mas como um aporte, né? Como um aporte, como um meio para aquele fim que nós buscamos atingir, não como o próprio fim. A tecnologia é um fim se eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Eu trabalho numa empresa que desenvolve software, e a tecnologia é o fim, né? Eu trabalho numa empresa que desenvolve hardware. Mas fora isso, em todas as outras atividades, a tecnologia é só meio, né? Então, o professor, o fisioterapeuta, o médico, o advogado, todo mundo usa a tecnologia como meio, como suporte para suas atividades, mas ela não é o fim, né? Eu não sei, né, quando tu colocou assim, será que um professor pode ser substituído por um robô? A gente não tem como saber o futuro, né? Se algumas profissões sim vão ser substituídas por robôs, como já existem robôs em várias indústrias que fazem coisas que antigamente eram feitas por seres humanos. Não sei, tá? Não sei te dizer o que vai acontecer lá no futuro, né? Espero que não, tá? E sim, se as ferramentas de tecnologia, de IA e outras, puderem nos ajudar nessas atividades mais repetitivas, e aí eu puder me dedicar às atividades mais criativas, só que a IA generativa está atuando nessa questão da criação também. E aí que entra essa discussão toda de ética, né? Porque agora a IA está criando coisas.
criando textos, criando imagens, criando pinturas, criando músicas, poesia, e aí que as pessoas começaram a se preocupar. Até então, quando a IA não estava criando coisas novas, assim, que a gente ainda tem essa discussão se isso que está sendo criado é novo ou não, né? As pessoas não estavam tão preocupadas assim. Quando uma ferramenta chega no mercado e está disponível para todo mundo e ela começa a criar coisas, aí as pessoas começaram a se assustar um pouco. Ah, então agora a IA também cria. E aí a nossa capacidade, então, que seria o nosso diferencial como ser humano, que era criar coisas novas, não é mais um diferencial. Né? Então, por isso que essa discussão toda está acontecendo, né? Que a ferramenta agora está criando coisas. E se a ferramenta cria coisas, não pode ter uma ferramenta que vai ser um professor e vai criar novas estratégias para ensinar, por exemplo. Pois é. Mas é que se a gente for pensar nesse caso, daqui a pouco tem uma inteligência artificial que vai ser o professor, uma inteligência artificial que vai ser o aluno, uma inteligência artificial que vai ser tudo. Aí, o propósito E aí nós humano... vamos fazer o quê? O ser humano se torna banal, né? Não tem mais nada para a gente fazer. Aí é complicado, é realmente uma discussão. Aí perdeu a graça, né? Chamar de nada para fazer. Porque se você acaba com o propósito humano de qualquer pessoa, sei lá, o meu propósito é ser por exemplo, tem pessoas que são assim presas à ignorância, não às vezes pela incapacidade, mas às vezes pelo que passou na vida, pelas experiências. Então a pessoa acha que o trabalho dela vai ser para sempre, aquela mesma repetição, e a partir do momento que essas coisas vierem e de certa forma, trocar esse ambiente, o que vai acontecer? Tipo, muita gente vai se perguntar e vai começar a criar esse questionamento de que até que ponto essa tecnologia ela pode estar nesse meio, né? Até que ponto ela pode substituir. Porque, na verdade, ela pode, mas até que ponto ela deve, entende? Então, tipo assim, poder ela pode, mas dever é um outro esquema. Então, eu acho que é importante a gente estar fazendo esse tipo de podcast, fazendo esse tipo de conversa, porque, querendo ou não, daqui, a gente não sabe, mas daqui a um tempo, isso aqui vai servir como base para, sei lá, o início de alguma coisa, ou o fim de alguma coisa. Então, é sempre bom a gente estar fazendo essa reflexão e transmitindo isso depois, posteriormente, para que as pessoas também consigam tirar algum proveito da nossa conversa, né? Como a ideia principal, né, é atingir a galera que já não tem tanto conhecimento, né, como, por exemplo, os professores, né, da rede mais ensino médio, fundamental aí, e os alunos também, né. Então, acho que para informação, como um método informativo, ajuda demais, assim, já sanar essas dúvidas, né. A questão como atuantes, eu acho, na área na tecnologia, acho que é importante fazer esse parênteses, né, esse pensamento, igual o Yuri falou, de que poder pode, né, mas até que ponto se deve, então, tipo, manter o que o professor falou, né, o, o lado humano da coisa, embora talvez o mercado acaba, assim, levando para um lado que mais produtividade, mais criação, então, mas é importante a gente fazer essa fala, essa contribuição para pensar o outro lado também, né? Tentar levar para o que o Hernan falou, levar para o lado, ou nós também, criadores de tecnologia também, possivelmente, né? Criar condições de que ela seja mais, ou atue mais no lado técnico da coisa e pense, o criativo, o humano ainda continua conosco, né? Eu acho que tem mais alguma contribuição, Matheus? Eu acho que seria isso mesmo, né? Acho que o intuito da conversa já foi atingido, no meu ver. Deu Acho que para. todo mundo, que nem eu falei, tirou uma conclusão disso tudo, né? Eu acho que muito bem proveitosa a conversa. Eu Exato. agradeço o convite, né? Espero que a gente tenha um bom público que queira visualizar e também, quem sabe, discutir com a gente sobre isso, né? Sim. E parabenizar vocês pela ideia e obrigado pelo convite também para a gente conversar um pouco mais sobre. A gente que agradece. A gente que agradece tu ter aceitado o nosso convite e com certeza a gente vai compartilhar o resultado dessa divulgação que a gente vai fazer. Eu espero que o máximo de pessoas seja atingida, né? De forma positiva, claro. E esse pensamento, essa reflexão possa ser levada adiante por onde der, né?
a sementinha do pensamento plantada, Pensamento. jogada lá no terreno do cérebro, tá ótimo, né?